Sistemas de arquivos. Trata-se de uma estrutura que indica como os dados devem ser gravados em dispositivos de gravação. É de acordo com os recursos oferecidos por esta estrutura que é possível determinar o espaço disponível e também ocupado em disco e gerenciar como as partes de um arquivo podem ficar distribuídas nas áreas de armazenamento. É também o sistema de arquivos que determina como os dados podem ser acessados, copiados, movidos, renomeados, protegidos e eliminados. Portanto, sem um sistema de arquivo, é impossível utilizar um disco rígido e outros dispositivos para armazenamento de informações. Sistema de arquivos Razer FS. O sistema operacional do Linux é muito abrangente no que se refere à compatibilidade com sistemas de arquivos ou file systems variados. A maioria dos usuários Linux o instalam em partições ext3 e Razer FS, além de outras menos conhecidas. As principais características. O sistema de arquivos Razer FS teve sua primeira aparição no ano de 2001 pelas mãos de Hans Razer, daí o nome do padrão, que também montou uma equipe de nome, que é o Namesys, para gerenciar os trabalhos do projeto. Desde então, o Razer FS vem sendo cada vez mais utilizado, principalmente por estar disponível como padrão em muitas das distribuições Linux, fazendo frente ao sistema de arquivos ext3. Ele dá suporte a arquivos com mais de 2 GB, limitação existente em alguns file systems. Ele organiza os objetos do sistema de arquivo em uma estrutura de dados chamado B+trees, que quer dizer árvores B+. Nesse esquema, os dados são fixados em posições organizadas por divisões denominadas folhas. Por sua vez, as folhas são organizadas por nós ou ponteiros, que são chamados de subárvores, que estão ligados a um nó raiz. Esse processo organizacional exige algoritmos mais complexos, porém apresenta um desempenho superior na gravação e no acesso aos dados. Então, aqui está o desenho que ilustra isso, né? São arquivos ligados a nós, numa folha raiz aqui. Embaixo são as subárvores, né? A alocação dinâmica de inodes, em poucas palavras, inodes são estruturas que contêm informações sobre os arquivos, diminuindo o desperdício do espaço. Outros sistemas de arquivo têm blocos de tamanho fixo para alocação. Assim, se não for necessário usar um bloco inteiro, o espaço restante fica em desuso. No Razer FS, a alocação é feita com base no tamanho do arquivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Journaling. Um dos recursos que faz o Razer FS ser bastante seguro é a funcionalidade do Journaling, também presente em outros sistemas de arquivo como o ext3. Com ela, o sistema de arquivo passa a registrar uma área especial chamada Journal ou Log. As ações que serão feitas nos arquivos, gravação ou alteração de dados, por exemplo, toda alteração ou gravação dos dados antes da execução em si. Após a execução, essas operações são registradas no log e são tidas como concluídas. Portanto, depois elas são eliminadas. Razer 4. O Razer 4 é uma nova implementação do Razer FS, ou seja, é o seu sucessor natural. O Razer 4 é um projeto que demorou alguns anos para ser concretizado e, embora não tenha uma versão estável disponível para uso, sua adoção é muito lenta devido a alguns entraves, sendo um deles a demora da inclusão no kernel. Estas questões ainda estão sendo tratadas. Agora eu vou falar
sobre a HFS. Significa Sistema de Arquivo Hierárquico. O HFS é o sistema de arquivo usado para organizar arquivos em um disco rígido da Macintosh. Quando um disco rígido é formatado para o computador Macintosh, o sistema de arquivo hierárquico é usado para criar um diretório e ele pode expandir à medida que os novos arquivos e as pastas são adicionados a esse disco. Como o HFS é no formato Macintosh, os computadores Windows não podem reconhecer as unidades nesse formato. Os discos rígidos do Windows geralmente são formatados utilizando o Win32 ou o NTFS, de sistemas de arquivos. O Hierarchical File Systems, que é o HFS, é um sistema de arquivos proprietário desenvolvido pela Apple Inc. para uso de sistemas de computador executando o macOS clássico. Originalmente projetado para o uso em disquetes e discos rígidos, ele também pode ser encontrado em mídia somente de leitura, como exemplo, os CD-ROMs. Sobre a história. O HFS ele foi introduzido pela Apple em setembro de 85, especificamente para suportar o primeiro disco rígido da Apple para Macintosh, substituindo o Macintosh File Systems, que era o MFS, o sistema de arquivo original introduzido em 1 ano e meio antes do primeiro computador da Macintosh. O HFS ele se baseou no primeiro sistema operacional hierárquico SOS da Apple para a Apple III, que também serviu de base a sistemas hierárquicos de arquivamento no Apple II e no Apple Lisa. O HFS ele foi desenvolvido por Patrick Dirks e Bill Murphy. Ele compartilhava vários recursos de design com o MFS que não estavam disponíveis em outros sistemas de arquivo da época, como o FAT do DOS. Agora eu vou falar sobre o JFS, o Journal File System. Ele é um sistema de arquivo de 64 bits com journaling desenvolvido pela IBM. Existem versões para os sistemas operacionais AIX e com Station OS 2 e distribuições também para o Linux. No Linux está disponível como software livre sobre os termos de licença pública geral, o GNU, GPL. Sobre a história. A IBM introduziu o JFS com o lançamento inicial da versão 3.1 do AIX em fevereiro de 90. Historicamente, o sistema de arquivos JFS1 está muito ligado ao gerenciador de memória do AIX, que é um projeto típico para um sistema de arquivos que suporta apenas um sistema operacional. Em dezembro de 99, um instantâneo do código-fonte original do FS-OS 2 foi concedido à comunidade do código aberto e iniciou-se então um trabalho para portar o JFS para o Linux. A primeira versão estável do JFS para o Linux apareceu só em junho, depois de 2001. UFS, Sistema de Arquivos Unix. No inglês, Unix File System é um sistema de arquivo usado por muitos sistemas operacionais assemelhados. Também é conhecido como Berkeley Fast File System, sistema de arquivo rápido da Berkeley, BSD Fast File System ou simplesmente FFS. Falando sobre a estrutura do UFS. Um volume UFS ele é composto das seguintes partes. Alguns blocos no início da partição reservados para os blocos de boot, os quais devem ser inicializados separadamente do sistema de arquivo. Um superbloco, contendo um número mágico, identificando como um sistema de arquivos UFS, e alguns outros números virtuais, descrevendo sua geometria
estatística e parâmetros de ajuste comportamental. Uma coleção de grupo de cilindros, cada qual contém os seguintes componentes. Então, nesses cilindros, tem uma cópia de segurança do superbloco, um cabeçalho de grupo de cilindros com estatísticas, listas livres sobre o grupo de cilindros similar àquele no superbloco, um número de nós i, cada qual contendo atributo dos arquivos, e um número de blocos de dados. Os nós i, do inglês inodes, são numerados numa sequência. Os vários nós i iniciais são reservados por razões históricas, seguindo pelo nó i do diretório do root. Arquivos do tipo diretório contêm apenas uma lista de nomes do arquivo no diretório nó i associado a cada arquivo. Todos os metadados são mantidos no nó i. O ext4. O ext4 é a evolução do sistema de arquivo mais usado no Linux, que foi o ext3. No ext4 teve mudanças importantes na estrutura do sistema de arquivo, destinado à questão do armazenamento de dados. O resultado é um sistema de arquivos com um designer aperfeiçoado, uma melhor performance, confiável e com muitos recursos. Sobre a compatibilidade, um sistema de arquivos ext3 existente, ele pode ser migrado para o ext4 com execução de um casal de comandos em modo read-only. O ext4 ele vai usar uma nova estrutura de dados somente em novos dados. A estrutura antiga vai continuar intocada e será possível para leitura e escrito, isso, caso isso seja necessário. Sistemas de arquivos ou arquivos grandes. Atualmente, o ext3 ele suporta até 16 TB de tamanho máximo no sistema de arquivos e 2 TB de tamanho máximo de um único arquivo. A estrutura de dados do ext4 tem que ser desenhada mantendo em mente um recurso de atualização para o ext4, implementando completamente suporte a 64 bits até algum ponto. Sobre a escalabilidade de subdiretórios. O ext4 quebra o limite de subdiretórios do ext3, que é de 32.000. E possibilita um número ilimitado de subdiretórios. Os tradicionais sistemas de arquivo derivados do Unix, como o ext3, utilizam um esquema de mapeamento indireto de blocos para manter cada trilho de bloco usado correspondente no dado de um arquivo. Isso é ineficiente para arquivos grandes, especialmente um arquivo grande deletado ou em operações truncate, porque o mapeamento ele mantém uma entrada para muitos blocos únicos e grandes arquivos têm muitos blocos, mapeamentos enormes, lentidão para o manuseio. O sistema de arquivos modernos usa uma abordagem diferente chamada extends. Um extend, ele é basicamente um punhado de blocos físicos contínuo. Isso pode ser basicamente definido. Os dados no próximo bloco N. Por exemplo, um arquivo de 100 MB, ele pode ser alocado em um único extend deste tamanho, em vez de precisar de uma criação de mapeamento indireto para 25.600 blocos, 4 KB por bloco. Arquivos grandes, eles são divididos em diversos extends. Extend melhora a performance e também ajuda a reduzir a fragmentação, uma vez que incentiva o uso contínuo de layouts do disco. Agora eu vou falar um pouco sobre a tabela de alocação dos arquivos FAT, ele é um sistema de arquivo criado pela Microsoft em 77 e ainda hoje é utilizado como sistema de arquivo preferido para mídia de unidade de disquete.
e dispositivos portáteis de armazenamento de alta capacidade, como unidades de flash e outros dispositivos de memória em estado sólido, como, por exemplo, os cartões SD. O FAT era o sistema de arquivo primário usado em todos os sistemas operacionais do consumo da Microsoft, do MS-DOS e também do Windows ME. Embora o FAT ainda seja uma opção suportada nos sistemas operacionais mais recentes da Microsoft, o NTFS é o principal sistema de arquivos usado atualmente. Agora eu vou falar sobre as diferenças nas versões desses arquivos. Então, nós tínhamos o FAT12, que é a tabela de alocação de arquivos de 12 bits. A primeira versão amplamente usada do sistema do FAT foi o FAT12, que foi introduzida em 1980, junto com as primeiras versões do DOS. O FAT12 ainda é o sistema de arquivo usado nos disquetes ocasionais nos dias de hoje. Depois eu tenho o FAT16, que são tabelas de alocação de arquivos de até 16 bits, que foi introduzida a primeira vez em 84 no PC-DOS 3.0 e no MS-DOS 3.0 também. Dependendo do sistema operacional e do tamanho do cluster usado, o tamanho máximo de uma unidade no formato FAT16 pode variar, né? De 2 até 16 GB, e o último apenas no Windows NT4, com cluster de 256 KB. O número máximo de arquivos que podem ser mantidos em volume no FAT16 é de 65.536, assim como no FAT12, o nome dos arquivos eram limitados a 8 mais 3 caracteres, mas estendido até 255 caracteres, começando lá no Windows 95. O atributo de arquivo morto também foi introduzido no FAT16. O FAT32, tabela de alocação de arquivos de 32 bits, foi introduzido em 1996 para o usuário Windows 95. OS R2 MS-DOS 7.1 e era o sistema de arquivos principais para versões do consumidor Windows por meio do Windows ME. O FAT32 ele suporta tamanhos de unidades básicos de 2 até 16 TB, com cluster de 64 KB, até 268.173.300 arquivos podem estar contidos em um volume FAT32, desde que ele esteja usando o cluster de 32 KB. Depois tem também o FAXFAT, introduzido pela primeira vez lá em 2006 já. É outro sistema de arquivo criado pela Microsoft, embora não seja a próxima versão do FAT após o 32. Ele destina-se principalmente ao uso de dispositivos portáteis de mídia, como pendrives, cartão SDHC, SDXC, etc. É suportado por quase todas as versões do Windows, desde as versões mais antigas, isso com atualizações opcionais, Mac OS X, bem como em muitos aparelhos de TV, mídia e outros dispositivos. NFTs. O NFTs é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Diferente das criptomoedas como o Bitcoin e de vários outros tokens utilitários, os NFTs não são mutuamente intercambiáveis. Os padrões específicos de token foram criados para apoiar o uso do blockchain em jogos. Isso inclui o padrão ERC-721 do CryptoKitties e o padrão ERC-1155, que hoje é o mais recente. É isso.